Sim, eu disse para você da verdade. Falei que a Bayer construiu para nós, e quando digo a Bayer, não necessariamente a empresa alemã, mas os seus cientistas, os laboratórios, então fizeram 26 tipos de hormônio sintético, alguns hormônios que vocês, como médicos, sequer sabem que existe, e alguns que realmente não têm, é similar na mente humana, uns 10 tipos ali, que é tudo invenção da minha cabeça. E o que a gente vai fazer com esses hormônios? Nós iremos administrá-lo num cadáver, né? Para tentar ressuscitar. Se der certo, você assume aí que foi Deus que me revelou. Se não der certo, aí a gente para a conversa ali, não continua as atividades e a gente anula e cancela a congregação cristã para ateus. Senão a gente continua. E eu vou dando provas da verdade para você, significativamente, uma após a outra. Qual prova eu posso dar para você? Outra prova é sobre Jerusalém Celestial, que está escrito na Bíblia. Ali fala de uma cidade toda feita de ouro, onde o chão é pavimentado com ouro, as casas são de ouro. E aquilo lá, por incrível que pareça, essa coisa, ela não é fictícia da mente. São documentos oficiais do governo judaico daquela época, de uma época antiquíssima. Isso foi lá na época do rei Salomão. São documentos oficiais do governo judeu no período do rei Salomão. E lá fala dessa cidade de ouro, modernamente trazendo para os dias de hoje, principalmente nas igrejas evangélicas e alguma coisinha lá no padre, eles falam para você como se essa cidade de ouro fosse algo fictício, fosse algo da imaginação da mente humana, ou se refere ao pós-mortem, a depois da sua morte, quando você então irá, né? Porque você foi um cara bonzinho, você foi na missa, era um excelente católico, então parte dessa premissa que você irá ressuscitar nesse local, nessa cidade de ouro, a nova Jerusalém Celestial, e não é nada disso, cara. Esse que é o problema do fubá, da farofa, da paçoca, chamada religião. Aquilo lá se refere a um lugar real. De onde é esse lugar? Isso vem da imprudência e da total falta de respeito do rei Salomão. O rei Salomão, ele, sendo o rei da tribo de Israel, ele sabia que ele não podia casar com estrangeira. No entanto, esse rei Salomão, considerado o mais astuto dos reis, esse Salomão vem a ser quem? Vem a ser o filho mais jovem do rei Davi. Lembra da história que o Davi estava velhinho e eis que ele vê uma mulher nua, né? Com todo respeito, arreganhando a buceta para ele. Se essa palavra te ofendeu, me perdoe, mas é o que a mulher estava fazendo na Bíblia. Você pode ler lá. E aí, livro de Reis, né? Isso mesmo. E aí o que aconteceu? O rei Davi passou o chinelo nela, né?
E aí contaram para ele que ela tinha marido, que estava na guerra, e o rei Davi mandou dar um migué e mandou matar o marido dela, e ela ficou viúva. Daí ele tomou ela como esposa, porque ela deu o que nós chamamos hoje em dia, já numa linguagem mais formal, o chamado chá de buceta. Deu uma chave de buceta no rei Davi, a mãe do rei Salomão, e ela fez o velho Salomão prometer perante um profeta do negócio religião, que assim que o velho David morresse, então o filho mais jovem dele, que não seria tradicional, mas Jarodião, era o outro cara lá, bem mais velho, 30 anos mais velho, ou mais até do que o rei Salomão, deveria assumir o trono, mas não. Como o velho Davi fez essa promessa e esse desejo do coração dele perante um profeta do templo, aconteceu isso. Quando o velho Davi morreu, foi mandado matar todos os outros filhos do Salomão, mais velhos, e eles intitularam o rei dos judeus o rei Salomão. E o rei Salomão, com todo o respeito, era um verdadeiro filho da puta. Literalmente, a mãe dele era uma prostituta, uma mulher horrível, que praticamente a gente vê ali no texto bíblico que ela que mandava no reino. Salomão era um garoto, sei lá, dos seus 15 ou 17 anos, que vivia ali como um bobão na mão da mãe dele. Só que ele era muito humilde. E ele chegou para os religiosos e disse a ele: eu quero aprender, quero a sabedoria de Deus. E ele se dedicou ao estudo. Os religiosos judeus fizeram a cabeça dele e ele foi se distanciando dessa mãe dele. No entanto, ele ficou com aquele perfume da mãe. E mesmo ela depois de falecida, ele optou por não seguir as regras religiosas do pessoal e se casou com muitas esposas estrangeiras, e uma delas era uma egípcia. Aliás, era a que ele mais gostava, era sua preferida, então ele conversava muito com ela, e ela contou que na família real egípcia, lá com o pai dela, o faraó, então eles falaram que eles faziam gigantescos barcos feitos de junco. Junco é aquele mesmo material parecido com a sua vassoura caipira. Você pegar uma coisa fofucha daquela, cheia de espuma dentro, e jogar na água, aquilo bolha. E esses juncos, lá no Rio Nilo, eram amarrados em grandes fardos com 15, 20, 25 metros de comprimento, fazia 3 bananonas de junco e amarrava as 3 e fazia um grande navio à vela. E com esses navios eles vieram na região do Pará, isso, Pará mesmo, o estado do Pará no Brasil, e naquela região ali é que está a chamada Cidade de Ouro. Vou dar todas as localizações para vocês, vocês vão achar. Vai ser uma das provas de que eu não estou mentindo. Tudo que eu estou falando aqui é a verdade, mas com provas sérias, degustáveis por médicos, cientistas, antropólogos, de que eu não sou um mentiroso. E as coisas serão feitas sem magia, no prazo correto, e se Deus quiser tudo vai dar certo, graças ao seu empenho, ao meu empenho, ao nosso empenho.